Jesus, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gosto da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço à Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá e a todos que estão nos vendo, que Deus continue abençoando, protegendo e guardando de todo mal. Essa tem sido a nossa oração constante em favor das vossas vidas. Hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, no Salmo 121, onde nós vamos desfrutar aqui de alguns pontos que falam exatamente do cuidado de Deus sobre a nossa vida, o Deus que é o nosso socorro vem do nosso Deus. Mas antes de nós tirarmos algumas lições desse salmo tão precioso, nós vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor nos ilumine e continue abençoando as nossas vidas. Oremos então. Senhor nosso Deus, querido e bondoso, maravilhoso Pai, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio que temos de lermos a Tua Palavra, não só lermos, mas tirarmos algumas lições para nortear os nossos corações. Ilumine para que possamos entender a Tua Palavra e também, Senhor, para que coloquemos em prática a mesma e continue fortalecendo o nosso coração, direcionando as nossas vidas. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo e aqui nós vamos tirar essas lições para nortear o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Este salmo nos ensina que nós devemos buscar o socorro em Deus, e não somente buscar o socorro em Deus, diz que nós devemos confiar nele
ao longo da nossa jornada. Este salmo aqui, ele faz parte de uma coleção de salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, que é chamado Cântico de Romagem, ou também Cântico dos Degraus, ou Cântico da Jornada, porque eram cânticos, eram salmos que eram entoados na peregrinação para a terra de Jerusalém, a terra prometida, não somente a terra prometida, mas ao monte do Senhor, aonde todo judeu ele tinha que se dirigir a Jerusalém, ao Monte Sião, aonde foi determinado o lugar para adoração e glorificação o nome do nosso Deus. Então, era entoado esses cânticos quando eles estavam subindo, porque era subida para Jerusalém, para o monte. Então, eles tinham que entoar estes cânticos, e alguns cânticos vão mencionar experiências, situações adversas e até mesmo o cuidado de Deus, o socorro de Deus durante a peregrinação. E todo judeu, pelo menos uma vez no ano, ele tinha que subir e participar de alguma dessas festas judaicas, ou seja, a Páscoa, o Tabernáculo, o Pentecostes. Pelo menos dessas 3 festas eles tinham que participar, levar as suas ofertas, levar os seus sacrifícios no intuito de adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Então é nesse contexto que esse salmo ele está sendo escrito, um salmo que está entoando aqui o cuidado de Deus, o socorro de Deus, quando o judeu ou os peregrinos estavam indo em direção a Jerusalém para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. E durante a peregrinação tem os seus perigos, tem as suas adversidades. Então este salmo aqui é um salmo que está invocando exatamente o cuidado de Deus, lembrando o cuidado de Deus durante a peregrinação, e que aqui eles deveriam confiar em Deus em todo momento até a chegada a Jerusalém. Por isso que diz: guarda a tua saída e guardo a tua entrada. Então vamos tirar algumas lições aqui para nossas vidas desse salmo, e o tema que eu quero destacar: que o meu socorro vem do Senhor. E é um tema bem próprio para a situação que nós estamos vivendo, tanto no que diz a nossa economia, quanto também a questão da saúde, né, com a Covid-19, tudo que isso está acontecendo, muitos amigos doentes, muitos parentes, muitos irmãos, até mesmo um já foram, mas nós devemos crer nesse cuidado de Deus, nesse socorro de Deus, porque nós não estamos isentos de sofrimento. E diante dessa situação, nós devemos olhar para o nosso Deus e crer que Ele é o nosso socorro. O salmista mesmo diz que ele orou e ele esperou pacientemente no Senhor. O Senhor se inclinou para ele os ouvidos quando ele clamou por socorro. Socorro quer dizer auxílio, socorro quer dizer cuidado. Então, aqui nós vamos falar sobre este tema: o meu socorro vem do Senhor, o meu cuidado vem do Senhor, o meu auxílio vem do Senhor. E o meu socorro vem do Senhor, e nós podemos já perceber no primeiro versículo: leva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Então aqui existe uma pergunta e existe também uma resposta no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, aí a terra. Eu aprendo aqui que o meu socorro vem de Deus, porque Ele me protege em todo momento, Ele me protege de todos os perigos. O versículo 1, ele fala exatamente do peregrino que está na jornada, está caminhando, aonde ele está fitando os seus olhos para os montes, e cremos aqui que não é somente os montes que estavam ao redor na sua jornada, mas era o Monte Sião, os montes que ficavam perto de Sião, e fito o seu olhar no monte de Deus, e crendo que durante a sua jornada, durante a sua peregrinação, o Senhor ia cuidar e ia proteger de todos os perigos, porque perante a jornada tinha os leões, tinha os ursos, tinham também os lobos, os bandidos, os salteadores, que também se escondiam nos montes, e os montes eram lugares também onde tinham seus perigos, onde tinham os salteadores, os inimigos ali que estavam para saquear os seus bens, os seus filhos,
usar suas mulheres e até mesmo eles como escravos e até levando também à morte. Então tinha esses perigos. Então quando ele está elevando os olhos para os montes, ele está fitando os seus olhos para o monte do Senhor, o monte de Deus, e olhando para Deus, porque Deus é aquele que nos protege de todos os perigos. Por isso que no versículo 2 já há uma resposta, e a resposta é exatamente que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, ele não está nos homens, o nosso socorro não está na nossa condição financeira, o nosso socorro não está na condição dos nossos status ou aquilo que temos, mas o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E eis a razão aqui, porque o salmista diz que o Senhor pode cuidar da nossa vida, porque Ele é criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas, Ele tem domínio sobre todos os seres, Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele está no controle dele, nada vai acontecer se Ele não permitir. Então, por isso que nós cremos que o nosso socorro vem do Senhor. Ele criou os céus e da terra. Se Ele criou o céu e a terra e não existia matéria, Ele criou pela palavra do seu poder, e tudo isso veio a existir. Imagina que o nosso Deus não pode fazer na nossa jornada, na nossa vida, assim como os peregrinos na sua jornada até Jerusalém, ir para cultuar Deus, os perigos que existiam, Deus poderia cuidar, Deus poderia ajudar, assim também na nossa jornada, na nossa caminhada para Jerusalém celestial, não a Jerusalém terrestre, porque a nossa Jerusalém é espiritual, é o novo céus e a nova terra, e isso tudo por causa de Cristo Jesus, aonde nós vamos reinar para todo sempre. Tudo na pessoa de Cristo, tudo está convergido na pessoa de Cristo. Ele é a nossa Jerusalém celestial. E eis aqui então a razão, e isso tranquiliza o nosso coração, tranquilizava o coração dos peregrinos e também tranquiliza o meu e o seu coração, sabendo que nós temos alguém que cuida das nossas vidas e que o nosso socorro vem do Senhor. Que possamos olhar diante dessa situação que nós estamos vivendo, diante desses perigos até de morte, possamos olhar para o nosso Deus e dizer que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no versículo 3 e diante, até o versículo 8, nós vamos perceber aqui que o nosso Deus, o nosso socorro vem do nosso Deus, porque Ele é o guardião do seu povo. Deus é o guardião de Israel, Deus é o guardião da sua igreja, Deus é o guardião do seu povo, daquele que crê nele, aquele que tem ele como socorro. Meu socorro vem do Senhor. Quando nós temos a certeza de quem é Deus, como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que temos consciência de quem é esse Deus, o Deus criador de todas as coisas, nós vamos ter plena convicção que Ele é o nosso guardião e é Ele que nos guarda em todos os momentos. Lembra do Salmo 23, versículo 4, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ou seja, o bordão e o cajado também são armas de proteção, são armas de um guardião, aquele que está nos guardando, nos protegendo dos inimigos, das feras que existe pelo caminho na nossa jornada. Aqueles que estavam na jornada estavam confiando plenamente que Deus era o seu guardião e que Deus ia guardar, firmar os seus pés, como diz aqui o versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, o terreno era um terreno cheio de obstáculos, terreno cheio de pedras e também cheio dos seus perigos, e não tinha a estabilidade. Então o salmista está dizendo que o Senhor ia firmar os pés deles para que eles pudessem chegar até o seu destino, até Jerusalém, diante da caminhada. Um caminho de subida, um caminho que tinha os seus perigos e tudo mais, poderia rolar uma pedra, poderia escorregar o pé, ferir o pé, mas aqui está dizendo que o Senhor ia firmar os seus pés, não permitir que os seus pés vacilem. A ideia é exatamente essa, que o Senhor é que firma os nossos pés, é o Senhor que nos dá força para a nossa jornada,
é o Senhor que dá força para a nossa caminhada e Ele vai nos ajudar na nossa vida, porque Ele não vai permitir, como guarda, que os nossos pés venham vacilar também diante da nossa jornada. E diz que esse guarda, ele nos guarda sem pegar no sono, ele não dormita. A expressão aqui exatamente que o nosso Deus, ele não cochila, ele não está com as suas pálpebras pesadas, ele sempre está atento, ele sempre está vigilante, ele está nos guardando 24 horas por dia, apesar que o nosso Deus, ele vive no eterno agora, ele não está limitado nem a tempo nem espaço, mas ele está nos guardando em todo momento e ele não vai pegar no sono. Ele é o nosso guardião, é o guardião que vai nos guardar na nossa jornada para Jerusalém, não para essa Jerusalém terrestre, mas para Jerusalém espiritual, ou seja, a nossa jornada até que Ele nos chame para o reino da sua glória. Até mesmo o 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 8, versículo 9, ele vai falar que nós temos um inimigo, e o nosso inimigo, ele anda o quê? Em derredor, porque quem está ao nosso redor é o nosso Deus que nos guarda, é o nosso Deus que nos protege, é o nosso guardião, que está ali nos guardando e nos protegendo com a sua poderosa mão. E esse guarda fiel, ele nos guarda em todas as ocasiões. Olha o que diz o versículo 5, versículo 6. Diz que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então ele nos guarda em todas as ocasiões. Ele será como a sombra à tua direita. Ou seja, tão certo que a nossa sombra, ela está junto de nós, que ela nunca vai nos deixar, assim também é certo que o nosso Deus, ele está conosco em todas as ocasiões, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus está conosco. Não é isso que diz o texto? E o Senhor é a tua sombra à tua direita. A direita, ela dá a ideia de lugar de honra, ela dá a ideia de alguém que cumpre os seus compromissos. E quem prometeu que vai nos guardar é o Deus da aliança, é o Deus do seu povo. Por isso que nós temos certeza que Ele está junto conosco em todos os momentos, em todas as ocasiões. Ele está comigo, Ele está com você, como a sombra ao meu lado, tão certo como o Senhor também está comigo. E sombra também dá a ideia de refrigério. O Senhor, nosso refrigério em todos os momentos da nossa vida e na nossa jornada. Ele está conosco, tenha certeza disso, em todas elas, porque Ele mesmo prometeu que estaria conosco. Isso é uma promessa de Deus para a nossa vida, tanto de dia como de noite, tanto nos perigos do dia, naquele sol que na caminhada do peregrino, Deus estaria ali com eles, como à noite, que trazem os seus perigos, o Senhor também está conosco em todas as ocasiões. E Ele também, no versículo 7, ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. É Ele que nos guarda de todos os males. Isso aqui é outra promessa, que Ele está dizendo que vai nos guardar em todas as circunstâncias e todos os males, até mesmo o espiritual. Isso aqui não está dizendo que nós estamos isentos de sofrimento, isentos de adversidade, de choro, mas Ele está dizendo que vai nos guardar de todos os males e principalmente do maior dele, que é o mal espiritual, aonde podemos esfriar diante das situações adversas, aonde que possamos tirar os nossos olhos do Monte Sião, da pessoa de Deus. Então Ele diz que vai nos guardar para que nossos pés nos vacilem, nossos olhos não sejam tirados dele, que até mesmo no sofrimento, até mesmo nas perdas, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, a nossa alma, a nossa vida espiritual, e isso é perseverança do santo, o Senhor nos guardando, providenciando todos os meios para que possamos continuar firmes na sua presença, firmes e fortes, sabendo que no Senhor nenhum trabalho é em vão, e não é em vão servir ao Senhor. Essa é a outra promessa que
que temos aqui. E a última aqui, no versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, Ele nos guarda para sempre. O Senhor está conosco para todo sempre. Ele vai não somente nos guardar na nossa saída, mas também na nossa entrada. Aqui está dizendo que o peregrino que saía para cultuar a Deus no Monte Sião, Deus ia guardar tanto na sua saída, como também o Senhor ia guardar ele lá na sua entrada. Também Deus nos guarda assim, desde o momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, no seu Filho amado. Ele prometeu nos guardar e principalmente preservar a nossa alma, a nossa vida espiritual, por mais que aconteçam circunstâncias, mas que os olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé, em Jesus Cristo, que morreu por mim e por você lá naquela cruz. E ele diz que vai guardar a minha saída e vai guardar a minha entrada e estará comigo e com você que crê nele para todo sempre na eternidade. Isso é uma promessa de Deus, o guarda de Sião, o guarda de Israel, o guarda do seu povo, o nosso guarda, guardando a nossa entrada e toda a nossa jornada. Deus está conosco em todo momento. Sabe por que ele nos protege? Porque diz aqui no versículo 4, ele é o guarda de Israel, ele é o guarda do seu povo, ele guarda a mim e guarda você. E ele nos guarda porque ele fez uma aliança, e essa aliança ele fez na pessoa amada do seu Filho Jesus Cristo, aonde foi derramado o seu sangue, e diz que todo aquele que nele crê é propriedade exclusiva dele, aonde ele tira das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Por isso que ele nos guarda. Então, nós aprendemos aqui que a nossa jornada, nós temos um Deus que está nos guardando até nesses momentos de perigos que nós estamos passando. Que possamos crer, o meu socorro vem do Senhor, porque ele criou todas as coisas e tudo está nas mãos dele, e porque ele fez a promessa, e ele vai preservar principalmente a nossa alma, para que nós não venhamos desfalecer a nossa fé diante dessas situações, diante do sofrimento, até das perdas, mas que a nossa alma será conservada, a nossa vida espiritual, e estaremos não numa Jerusalém terrestre, mas numa Jerusalém espiritual. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.